Olá, você sintonizado na SIC TV, mais uma edição do noticiário aqui de Cujubim, que você sempre acompanha pelo canal 18. E o assunto agora é ocorrências policiais. Eu estou na Unisp e nós vamos conversar com o delegado de Polícia Civil titular da Unisp, aqui do município de Cujubim, e ele vai falar um pouquinho sobre as últimas ocorrências. Ocorrências essa, conversando com o delegado agora há pouco, e ele se diz assustado com o alto índice de crimes que vem acontecendo, mas quem vai falar para nós o motivo dessa preocupação e quais são esses crimes é ele, que eu cumprimento agora, delegado de Polícia Civil, doutor Adriano, participando aqui da SIC TV e também no programa Cujubim Notícias. Doutor Adriano, é um prazer estar aqui com o senhor, obrigada por nos receber. E o senhor falava da preocupação. Recentemente, 2 ocorrências, também ocorrências. Aqui está relacionado tantas ocorrências e são ocorrências de crimes graves, né? Bom dia, Neide. Primeiro, eu quero agradecer a sua disposição em nos atender. Tá? Eu preciso conversar com o pessoal, a população de Cujubim. Quero, desde já, agradecer o modo como fomos recebidos aqui, seja pela população, seja pelos mandatários do local, né? Temos, como diria, sido agraciado com a colaboração de muitas pessoas. E hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com a população acerca da incidência de homicídios, né? Homicídios ligados a uma causa muito específica, que é a ingestão de bebida alcoólica. Nós tivemos, ultimamente, nas últimas 2 semanas, ou mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 2 tentativas de homicídio, tá joia? As 2 tentativas de homicídio estão diretamente ligadas à ingestão de bebida alcoólica. Uma, aliás, as 2, na verdade, ocorreram no âmbito da residência, não foi nem no bar. Já houveram aqui outros homicídios que aconteceram em bares, né? Na tal balada pub também já houveram homicídios que estiveram ligados à ingestão de bebida alcoólica, né? E eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para esta questão, porque os motivos são sempre muito fúteis, muito insignificantes, né? Não existe um motivo palpável que nos faça compreender que a pessoa tivesse uma razão razoável para praticar esses homicídios, né? Ou seja, a causa geralmente tem a ver com a ingestão de bebida alcoólica, a causa principal, né? Houveram 2 tentativas de homicídios e foram no ambiente domiciliar, né, envolvendo vizinhos, né, e uma família estava na frente da residência e houve essa tentativa de homicídio em que o camarada deu 2 facadas, né? A autoria já está definida, a gente já investigou, a gente sabe que o autor está foragido, não se fez apresentar na delegacia, ele pode se apresentar se quiser, inclusive com o advogado, tá joia? Aqui na delegacia. Se não quiser também não tem problema, eu não faço questão, porque o inquérito não para. Eu já tenho o nome dele, já tenho a qualificação dele toda, entendeu? E mais dia menos dia eu vou terminar esse inquérito, tá? Isso vai ser rápido, tá joia? E vamos enviar ao juiz. E esse envio ao juiz já será com a representação pela prisão preventiva dele, tá? Com certeza. O outro anterior, o autor, inclusive quero reforçar, esses dias meus agentes de polícia, meus investigadores estiveram pela rádio, né, convocando 3 cidadãos a comparecer, não compareceram, tá? Mas a gente não tem preguiça não, tá? Eles estão indo atrás desses 3 cidadãos para a gente poder fechar esse inquérito de tentativa de homicídio em que o cidadão, o autor, já está preso, tá joia? Gostaria de convocar a população a não temerem, tá? A não temerem a colaborar com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. A gente não tem preguiça e a gente também não economiza esforços na solução de crime, principalmente quando se trata de homicídio, tá? Para tudo. Tudo para na delegacia, para a gente poder se esforçar e desvendar essa questão da prática de homicídio. Gostaria também de frisar que houveram, recentemente, 2 problemas envolvidos com trânsito e ingestão de bebida alcoólica. Esse é um problema sério, viu, Neide? Tá? E eu gostaria de chamar a atenção da população para isso, principalmente daqueles que gostam, ao final de semana, de sentar com os amigos e ingerir bebida alcoólica. Eu não tenho nada com isso, tá bom?
não tenho absolutamente nada contra isso. Você gosta de ingerir bebida alcoólica, cerveja, uísque, cachaça. Cachaça, isso é um problema de cada pessoa, e aqui no Brasil nós vivemos uma democracia ampla. Você é livre para fazer o que bem entender da sua vida, tá? Então, se você bebe a sua bebida alcoólica lá no seu bar e não dá nenhum problema, lá na sua casa não dá nenhum problema, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Embora eu não goste muito de dialogar com pessoa bêbada, porque geralmente o assunto não evolui, né? Não evolui. Mas eu gostaria de avisar o seguinte: evitem perderem, como diria, a consciência, né? Perderem o controle das emoções, porque geralmente isso trazem resultados que aí sim vem como diria, a nossa esfera de atribuições, e nós haveremos de agir, tá? Doutor, tem as blitz da lei seca, mas independente disso, se o camarada for pego, seja em blitz, ou num flagrante na rua dirigindo, ou se envolver num acidente, ele está sujeito a graves penalidades. Talvez até para que o motorista, o cidadão, fique mais alerta e literalmente fique esperto quais seriam essas penalidades às quais ele estaria sujeito dirigindo sobre o efeito de álcool. E vale lembrar que a tolerância para álcool na direção é zero. Vou explicar aqui, Neide, para a população, que, primeiro, existem medidas administrativas, que são as multas propriamente ditas, né? Alguém que é parado pela polícia militar, pelo DETRAN, ou qualquer outro agente de fiscalização, ele vai sofrer uma multa administrativa que vai chegar perto dos seus R$3.000, tá? Sem contar a questão do recolhimento do veículo e também da suspensão da habilitação a qual ele está submetido, tá, joia? Aqui na Polícia Civil, toda vez que alguém é surpreendido pela fiscalização, eles trazem para nós, tá? Eu fico responsável pela lavratura do auto de flagrante delito. E quando não tem nenhum acidente, quando não tem nenhuma lesão corporal e nenhum homicídio, isso, na verdade, fica com uma pena até menos de 4 anos, né? E aí eu arbitro a fiança. Se a pessoa pagar a fiança, ele livra-se solto, tá joia? Mas eu quero avisar que a tendência agora é aumentar o valor dessa fiança, tá joia? Então, se você, porventura, for beber e pensa em ir pilotando uma moto ou dirigindo um carro, coloque R$3.000 no seu bolso, porque vai ser a média da fiança que eu haverei de arbitrar, tá? Doravante, tá joia? Meu conselho, vai beber? Aqui em Cujubim tudo é tão perto, não é verdade? Não tem nada distante aqui em Cujubim. Se você pensa em ir para o bar beber, você pode ir, não tem problema algum. Mas vá a pé, vá a pé. Não quer ir a pé porque é longe? Então, chame um mototáxi. Chame um mototáxi. Quanto que é o valor do mototáxi aqui, sabe? R$3,50. Barato, né? Barato. Uma multa de 3.000, mais a fiança, que também é beirando os 3.000. Então, aí, eu não diria nem põe 3.000 no bolso. Põe pelo menos 6.000 no bolso, fora o dinheiro da cerveja. Ao contrário disso, leva só R$5 para o mototáxi. É bem mais barato, né, doutor? Não, mas essas dores de cabeça, seja administrativa, seja a fiança aqui na delegacia, é o de menos, tá? Porque toda vez que alguém for surpreendido nessa prática, ele vai responder a um processo criminal, que dura bastante tempo, vai trazer um desassossego, um desconforto, né, para a pessoa que não vai conseguir dormir direito pensando como será a decisão do juiz lá na frente. Tem a questão do advogado também, né, que advogado não é de graça, ele não faz 5 anos de direito para poder fazer serviço social. Não é verdade? Ele vai cobrar os honorários dele e é mais que justo. Ele é um trabalhador e merece ser retribuído pelo trabalho dele. Então, o que eu quero transmitir para a população? Gente, pilotar motocicleta ou dirigir veículos automotores sob a influência de álcool não é barato. Não sai barato, tá joia? A fiscalização vai aumentar e o meu conselho para você é: vai beber? Não dirija. Não dirija nem antes de beber. Se você tiver a intenção de beber, já deixa o carro em casa. Deixa a sua moto em casa, tudo é perto. Pegue um mototáxi, tá? Vá de mototáxi, vá de bicicleta, vá de qualquer forma. Mas só um aviso, não venha parar na delegacia. Tá? Não venha parar na delegacia. Se vier na delegacia, essa história, como muitos às vezes me falam aqui,
Doutor, dá para aliviar? Não, já vou avisando, não dá para aliviar. Não dá para aliviar para ninguém. É uma questão em que a mídia bate firme todos os dias. Todos os dias. Muitas pessoas têm a vida ceifada. E aí vem dizer assim, mas o prejuízo que eu vou ter? E o prejuízo da vítima que morreu? Ninguém questiona, eu fico indignado às vezes nisso, tá? Então, meu conselho para você, não dirija. A gente teve agora essa semana um acidente em que houve lesão corporal. Tá? A pessoa que estava dirigindo o outro carro, ele não morreu e não sofreu uma grave lesão, mas deslocou o braço. Graças a Deus que estava usando o cinto de segurança, era um cidadão consciente, que observa as regras de trânsito e, por isso, poupou a sua própria vida. Mas a atitude do outro cidadão que estava dirigindo, presta atenção, olha que me avisaram, isso me deixa indignado, era o terceiro acidente de trânsito que ele se envolvia embriagado. Ele disse para mim que não foi registrado, porque o acidente, ele estava só, não bateu em ninguém, ele apenas bateu na ponte. E quer saber? Na mesma ponte. É incrível? É incrível isso, né? Mas na mesma ponte, 3 acidentes de trânsito. Um sem outro envolvido, 2 com outros envolvidos. Na segunda vez, ele respondeu por embriaguez na direção, pagou fiança e foi embora. Aí, quando foi na terceira vez, ele achou que ia pagar a fiança e ir embora. Tá? Mas o artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro, ele agrava a situação. O parágrafo 2º do artigo 303, que trata da lesão corporal culposa no trânsito, tá? Qualifica a lesão corporal. Aliás, qualifica a lesão corporal pela ingestão de bebida alcoólica. Tá, joia? A pena vai de 3 a 5 anos. Tá? Então, não existe fiança para esse tipo. E toda vez que alguém se envolver em acidente, eu vou procurar o pior artigo para que ele responda. Tá? Doutor, no caso desse, já era o terceiro acidente. Esse cidadão já não deveria ter perdido o direito à habilitação? Primeiro que o primeiro acidente, ele não foi registrado. Então, em tese, no mundo jurídico, ele não existiu. Tá? Ele me confessou que houve um acidente, que ele estava embriagado e tudo mais, mas isso já faz tempo, tá joia? E então ele não respondeu por isso. O segundo acidente, ele já respondeu. Essa questão da suspensão e perda de habilitação, ela não me diz respeito. É uma medida administrativa, tá joia? E é uma medida também penal que cabe ao juiz e não a mim. Tá? A minha questão aqui é a questão do auto de flagrante delito e a investigação propriamente dito. Tudo aqui termina no juiz, eu não decido o finalmente da pessoa, quem decide é o juiz. Tá? E eu também desconheço quais foram as atitudes do juiz nessa situação, mas eu tenho bem certeza que agora, com essa reincidência, certamente o juiz será mais, levará muito mais a sério essa questão, porque ele é reincidente, e o juiz que vai julgar a causa vai levar em consideração a questão da reincidência específica nesse caso aí, porque a lei impõe isso e o juiz geralmente observa todas as questões legais. Tá certo. Doutor, então vamos reforçar o recado para a população. Bebida, diversão e direção não combinam e não sai barato. E não vai ser dado jeitinho quando chegar na delegacia, né? De maneira alguma, não combinam. Se quiser fazer, pode fazer. Nós vivemos numa democracia, já disse e repito, em que todo mundo pode fazer o que bem entender. Já diziam que nós somos livres para decidir a nossa vida, mas nós não somos livres para decidir as consequências. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque a intenção é, se divirta, quer beber, beba, mas seja moderado, Não perca a medida, não perca a medida. Quando a gente perde a medida de qualquer coisa, a gente acaba colhendo consequências que são incorrigíveis. Quando a gente colhe consequências que ficam apenas no nosso âmbito pessoal, ainda dá para entender. Mas quando a nossa falta de cuidado, a nossa falta de atenção atinge a esfera de terceiros, aí, falar bem a verdade, me dói. Porque alguém que se envolve num acidente de trânsito que não bebeu, porque outra pessoa bebeu, me diga uma coisa, é compreensível isso? Não é compreensível, né? Então, eu peço aos nossos cidadãos de Cujubim que tenham atenção, neste final de semana, nos demais finais de semana, geralmente no final de semana, que essa ingestão de bebida alcoólica aumenta. Então, tome atenção, Tome atenção. Eu estou conversando, já aqui, mandando um recado em geral,
é uma percentagem de pessoas muito baixa em relação à população, que é descuidado nesse sentido. Entende? A maioria dos cidadãos de Cujubim são cidadãos de bens, cidadão de bem. Mesmo muitos do que vem aqui no homicídio de trânsito é cidadão de bem, tá? Mas tem que prestar atenção que, às vezes, né, uma atitude que aos olhos dele parece tão pequena, né, a consequência não é tão pequena assim. Então, vamos tomar atenção. Se você tem seu veículo e costuma beber, deixe em casa. Deixe em casa. Se você está com o veículo e pensa em beber, não beba. Não beba. Infelizmente, hoje, beber, estando na direção de veículo, ou, como diria, o veículo ali do lado para poder, como diria, após a bebida ser conduzido, é tão, como diria, tão odioso quanto como diria, o uso de substâncias ilícitas, de droga. Né? Então, tome cuidado, porque a lei ela impõe uma repressão estatal muito mais severa. Tá? E nós faremos isso na medida que a lei nos permite fazer. Tá certo. Dado o recado, Neide Alberto, para a SIC TV.